Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou aqui fazer um vídeo breve em resposta a perguntas que um aluno chamado Yuri me enviou a respeito do curso Iluminismo e Revolução Francesa, que é um curso avulso que está lá na minha plataforma. Se você é aluno do plano anual, você tem acesso a ele, mas se não, e você tem curiosidade apenas por esse curso, porque é um assunto realmente importante, você pode adquirir esse curso de forma avulsa, etc. Volta e meia eu divulgo ele aqui, coloco o link na descrição, mas ainda estou por fazer um lançamento no sentido de fazer com que as pessoas saibam que esse curso existe, porque ele foi feito com o propósito de dar a professores de história, sobretudo, subsídios, né? Um entendimento geral do pensamento moderno para que eles sejam capazes de compreender o que foi a Revolução Francesa e se tornarem mais aptos a lidar com esse conteúdo nas escolas, já que o nosso material é tão ruim e a Revolução Francesa ela é muito romantizada e muito pouco compreendida. E para que ela seja compreendida, a gente tem que ter uma noção do que aconteceu no século XVII, uma vez que tudo aquilo que a gente chama de as luzes francesas, o iluminismo, como dizia um professor meu com muita razão, é uma tradução do pensamento mesmo do século XVII, daqueles grandes homens de ciência que estavam interessados muito mais em investigar o mundo físico, para fazer com que o conhecimento fosse desdobrado em técnicas e assim o poderio humano fosse ampliado, né? Existe uma grande vertente de crítica ao pensamento moderno. Essa crítica é necessária, ela é necessária porque o pensamento moderno ele tem um caráter prometeico, um caráter assim fáustico, que é algo que gera muitos problemas morais, né? Você tem inúmeras questões de ordem ética que são consequências nefastas de fato do pensamento moderno, mas o grande traço positivo dos filósofos modernos foi ter repensado a maneira como a ciência era praticada na sociedade e ter, digamos assim, repensado a ciência a ponto de rever o tipo de método que poderia dar uma maior amplitude, não exatamente nas descobertas, né, porque a natureza é um negócio de complexidade infinita, né, quem somos nós para a gente não é capaz de compreendê-la, porque é preciso estar da perspectiva da criação para você compreender o todo. A gente compreende aspectos do real sensível, que é isso que a gente chama de mundo físico, né? Ainda assim, do ponto de vista dos métodos, da organização, da distribuição de trabalho, os modernos têm sim uma contribuição interessante. Eu tenho uma visão moderada a respeito dos modernos. Eu acho que há uma crítica absolutamente fundamental de se fazer do ponto de vista do tipo de visão de mundo que a gente herda do pensamento moderno, que é muito complicada e vai acabar lá no niilismo, né? Mas eu realmente acredito que você criticar a modernidade por criticar sem entender exatamente o que ela deixou de positivo é bobo, né? Apesar de, mesmo isso que ela deixou de positivo, que é essa explosão aí das descobertas científicas e etc, se tiver gente que vai falar, olha, mas o problema acabou ali na bomba atômica, aí eu vou acabar dizendo, não, veja, não é que eu penso a ciência moderna gerou a bomba atômica, são justamente aqueles problemas de ordem ética, né, de ordem existencial, os problemas de ordem filosófica superior, né, que fazem com que as pessoas já não consigam entender, né, mesmo o valor da ciência, né? A ciência ela é entendida enquanto caminho de expansão do poder. Esse é o problema. Então o problema é mais profundo, tá? Não é algo negativo que a gente tenha capacidade técnica ampliada. O problema é a forma como nós vemos, né? Nós nos vemos diante da natureza e, portanto, diante de outros homens, né? O problema é que o poder é a finalidade do conhecimento. Esse é o problema maior, e eu estou falando isso só em termos científicos, epistemológicos, científicos, éticos, né? Esse é o grande problema, e é algo que, evidentemente, eu destaco nos meus cursos de História e Filosofia Moderna, né? Mas eu tô de saco cheio, vocês não fazem ideia de ouvir bobagem, sobretudo mesmo da ala conservadora, né?
a respeito, foi uma crítica rasa aos modernos, né? E não há razão para isso. O Olavo de Carvalho tem algumas aulas que eu assisti do COF soltas pela internet, magistrais sobre os modernos, ele entendia perfeitamente bem. Então, assim, não há motivo. E a crítica que ele faz é uma crítica perfeitamente coerente, né, e fundamentada. Então, eu acho que o pessoal está precisando ler um pouquinho mais. E aí, o que eu fiz? Eu transformei esse meu curso anual de História da Filosofia Moderna, atrelado, evidentemente, à Revolução Francesa, que é algo que realmente gera, as pessoas querem compreender. Eu mostrei como você, compreendendo um pouco, né, os componentes fundamentais da filosofia moderna, você entende a Revolução Francesa. E por isso que eu gravei esse curso no final do ano passado. São 15 aulas, é curto, breve, condensado, bem para o público geral, mas que eu, na verdade, pensei em fazer também, não só para corrigir algumas das afirmações rasas que eu ouço todo dia na internet sobre o pensamento moderno, mas também para ajudar os professores de história que querem ter uma visão um pouco mais ampla. Porque, você fica diante da Revolução Francesa e fala, cara, como é que eu vou explicar? Como é que isso aconteceu? Não é possível. Como é que uma coisa dessa aconteceu? Meu curso te ajuda a entender, tá? E aí um aluno me enviou pelo direct do Instagram uma série de perguntas. E as perguntas dizem respeito ao papel de Francis Bacon como um nome importante. Como é que ele pode estar associado ao método experimental se ele desconfiava da matemática como instrumento do método científico, né? Como assim? Eu sou uma pessoa, ele me diz assim, eu sou uma pessoa que estou acostumado a observar o que é método experimental sem estatística não existe. Como é que você aufere os resultados da experimentação se não pela matemática? Então, como é que é isso? Tá? Essa é a pergunta dele, tá? E depois ele fala assim, você também diz no curso que o Isaac Newton é o baconiano. Como é que ele é um baconiano se ele valorizava o cálculo, a ponto de ter criado, inclusive, né, o cálculo diferencial integral em paralelo com Leibniz? Então, como é que me explica essa divergência entre Newton e Francis Bacon, já que você chama ele de baconiano, e Bacon era um cara que não é o cara da matematização da natureza, né? E depois ele faz uma terceira pergunta que eu também vou considerar aqui, mas vamos nas duas primeiras. Seguinte, Yuri, método experimental e matemática quanto instrumento são duas coisas distintas, que evidentemente se relacionam. Vamos entender três coisas em separado. O que Francis Bacon, Descartes, Newton, Galileu, mesmo Hobbes, todos eles têm em comum? Eles têm uma visão da natureza como algo marcado por uma mecânica. E a descoberta das leis da natureza seria a compreensão dessa mecânica, dessa máquina do real, a máquina do real sensível. Como é que essa máquina que é a natureza funciona? Né? Tem um livro fantástico chamado Os Homens e as Máquinas, do Paulo Rossi, que é um dos maiores estudiosos do pensamento dos modernos. E quando ele vai explicar a contribuição particular de cada um dos modernos, de Descartes, de Francis Bacon, tal, ele é muito bom, ele explica muito bem. Né? E nesse livrinho Os Homens e as Máquinas, ele evidentemente escreveu esse livro, porque não é por acaso que os homens do século XVII adotam o paradigma mecânico. Evidentemente há uma inspiração em Platão, com toda certeza, isso está lá no Timeu, tá? Mas a inspiração platônica não é a única razão, é porque realmente as máquinas, a partir do momento que você tem as grandes navegações, etc., você tem um ambiente na Europa em que a mecânica, há um interesse enorme pela mecânica, tá? Então você mescla ali a visão de universo do Platão com isso. Mas do que você está falando? Que visão? Como assim, visão mecânica do universo? Veja, se você entende que o real sensível pode ser compreendido, ele pode ser desvendado, é porque há uma mecânica das coisas. Quando eu imprimo uma força a esse corpo, onde é que ele chega? Por exemplo, como é que eu estudo o comportamento da matéria, etc. Tem uma mecânica, isso aí, né? A física, o que eu quero dizer para você é que a física de Newton, a mesma dinâmica de Galileu, são mecânicas. E o que é a mecânica? A mecânica é justamente você tentar compreender a máquina, o maquinário da natureza, as peças que explicam e os jogos, né, as relações entre corpo, força, etc., velocidade que estão expressas nesses corpos. Para o Galileu,
o mundo estaria escrito em caracteres matemáticos. Portanto, a matemática é um instrumento que serve como uma chavinha para você compreender e chegar às leis da natureza. O Galileu é um realista, ele quer compreender de fato a natureza das coisas como elas são. E ele tem essa influência platônica, pitagórica, de entender o mundo como algo fundamentado na matemática. Meu Deus, o que isso quer dizer? Seguinte, tá lá no Diálogo Timeu, tá? Se você é meu aluno, depois vai lá e tenta assistir as aulas do Timeu, que tem na minha plataforma também. No Timeu, o Platão explica como o mundo foi feito. Primeiro ele explica como a alma do mundo é feita pelo demiurgo e depois como o corpo do mundo é feita. E quando ele vai descrever a feitura do corpo do mundo, ele usa como base, ele fala, bom, o fundamento disso aqui é a matemática. Então imagine você um triângulo. Por que um triângulo? Porque é a primeira superfície, certo? Você tem o ponto, 2 pontos, uma linha, 3 pontos, qualquer forma que você tem, um triângulo. E aí você já tem uma superfície. Significa que se você juntar 3 triângulos, 4 triângulos em especial, a partir do momento que você junta 4 triângulos, você já tem uma forma tridimensional, né? Com 3 triângulos você já tem, evidentemente, o tridimensional, e aí com 4 você tem uma forma, e aí você passa do matemático ao extenso, você passa daquilo que é a pura quantidade para aquilo que é quantidade, você parte do número para a forma física, tá? Então, aí o Platão vai descrever que o demiurgo faz o corpo do mundo com base nesses triângulos fundamentais. Ao combinar triângulos, ele passa justamente para as superfícies, depois, evidentemente, para as formas tridimensionais, e assim ele vai combinando as coisas. Então, fundamentalmente, e aí veja, todas as qualidades distintas das coisas são aparências, são ilusórias, porque fundamentalmente tudo é número, né? Tudo se reduz à geometria. O número está escrito, o mundo está escrito em caracteres geométricos, está entendendo de onde veio essa frase de Galileu? É Platão direto na veia, tá? Mas, embora o Francis Bacon, o Descartes e o Galileu tenham em comum esta visão do mundo como uma máquina que está fundamentada, é inteligível porque está fundamentada na matemática. Apesar disso, no caso do Francis Bacon, ele também entende que compreender a natureza, né, para ser capaz de manipulá-la, depende de você, claro, conhecer suas leis. Mas para o Francis Bacon, ele ainda tem uma influência de Aristóteles. Ele nega, escreve um novo órgão, fala que não tem nada a ver com Aristóteles, mas tem. Todos os modernos têm influência de Platão e Aristóteles, todos negam, fazem apologia do esquecimento. E aí você vai lá conferir os textos, tá lá Platão, tá lá Aristóteles, tá lá Cícero, tá lá toda a antiguidade. Tá? Então, no caso de Francis Bacon, ele ainda tem uma visão de que o método experimental para ele consiste em você submeter a natureza a situações que não são espontâneas. Isso é método experimental. É você criar situações artificiais nas quais você obriga a natureza a te dar respostas. Isso é método experimental. Que você vá ler a resposta da natureza com matemática, isso aí é algo posterior que combina a visão de Galileu, de Descartes, de Newton, da matemática como instrumento por excelência para decodificar o cosmos, com a ideia de método experimental que não, inicialmente, quando Bacon concebe, não abrange, não entra em detalhes sobre como você vai ler a resposta da natureza. Se concentra unicamente em dizer, para que a natureza nos dê aquilo que nós estamos investigando, a gente precisa submetê-la, forçá-la a falar. E o forçá-la a falar é justamente você criar experimentos, submetê-la a situações que naturalmente ela não te oferece. Porque a observação simples para o Francis Bacon não é suficiente para você comparar dados sobre o real. Só que ainda assim o Francis Bacon tem uma visão qualitativa. Ele acredita que você, fazendo listas das observações de forma qualitativa, escrevendo qualitativamente o que aconteceu, não reduzindo a quantidades, como os mecânicos, né? Você consegue fazer uma comparação entre a natureza
submetida ao experimento e a natureza espontânea, para ir aos poucos descobrindo as leis da natureza, está entendendo? Então é isso. Embora o Francis Bacon não fosse alguém que tem entendido que a matemática seria o instrumento por excelência científico, ele sim é o autor do método experimental, porque método experimental significa justamente você submeter a natureza a uma situação que não se dá espontaneamente nela, entendeu? Você força a natureza a falar, e se forçar a natureza, né? Você percebe que a finalidade, o laço estreito entre saber e poder, que é o aforismo do o terceiro aforismo do livro 1 do Novo Órgão, né? Ciência e potência recaem sobre o mesmo, ou saber e poder, né? Que é como se traduz geralmente. Isso é essencial por o tal do projeto moderno. Tem um vídeo nesse canal chamado Francis Bacon, o projeto moderno. Assista. Assista, Yuri, vai te ajudar a compreender, tá? Então, na nossa cabeça é muito difícil entender o método experimental separado da matemática como instrumento de leitura do resultado. Mas ali, no século XVII, os filósofos, cada um contribui com uma coisa. No caso do Newton, o que o Newton faz? O Newton, digamos assim, liberta a dinâmica de Galileu das limitações a que ela estava presa, porque o Galileu usa a geometria euclidiana para falar dos movimentos dos corpos. O Newton passa para a álgebra, para o cálculo, e aí ele ganha amplitude. Mas Newton e Galileu estão ali juntos, tá? Então você tem esses detalhes. E por que Newton é baconiano? Se ele usa matemática. Ele é um baconiano no sentido de que Bacon é o cara que desenha o projeto moderno. Ele, no sentido de que a finalidade do conhecimento é poder. Acabou, tá? E o objetivo... O que é poder? É quando você, ao conhecer a natureza profundamente, você consegue manejá-la, extrair tecnologia dos mecanismos que você descobre a respeito dos movimentos de que se constitui o real. O mundo físico é matéria em movimento. Quando você descobre a mecânica dessa matéria em movimento, como que você combina a matéria em movimento para ter tal resultado, você é capaz de ampliar, proliferar as máquinas que você é capaz de fazer. Esse é o ponto. Isso é projeto moderno. O nome a que Bacon deu a isso, a essa estratégia, é magia natural. Porque o Bacon tem uma influência absurda da alquimia. E Newton ainda mais. Então, o Newton é o baconiano porque o objetivo dele é fazer magia natural, ou seja, ter essa capacidade de transformação da matéria, do mundo sensível em outras coisas, para ampliar o poder. Agora me fala, se tecnologia não é o bem mais valioso que a gente tem hoje, e me diga, venha me dizer se o Francis Bacon não tem um quê de genialidade. Tem, era um corrupto, é um cara complicado moralmente, não há nada de elogiável nele, portanto... É um sujeito complicado, mas essa ideia é genial. E você vê que realmente, tecnologia implica em riqueza do ponto de vista da matéria, desse mundo horizontal tosco. A disputa pela riqueza passa pelo domínio tecnológico, isso é um fato. Esse é um fato. E o projeto moderno é isso aí. Com todos os seus desdobramentos, alguns bons no campo da medicina, outros horríveis no campo da ética e assim por diante, tá? Aí você faz uma outra pergunta que também é muito interessante, que realmente eu tenho uns alunos muito bons, né? E uma vez você me diz assim, me explica aquela frase que um aluno seu falou sobre o Deus de Descartes, o Deus de Spinoza e o de Pascal, né? Na verdade, eu acho que eu menciono no curso, uma vez eu fiz uma pergunta numa prova, diferencie a visão de Deus em Descartes, Spinoza e Pascal. Pascal, normal, filósofo cristão, tá? Jansenista, mas Deus pessoal. Spinoza é um panteísta, Deus e a natureza são sinônimos, tá? E Descartes, ainda que ele tenha ali as meditações metafísicas, a filosofia dele, a física cartesiana, e mesmo ali o discurso do método, no quarto livro, que é uma síntese das meditações metafísicas, o que você tem ali são todos os fundamentos do deísmo. E o que é o deísmo? É uma visão de Deus impessoal, é o Deus que não se importa com os homens. E aí meu aluno, ele teve uma ideia muito engraçada, né? Um dos meus alunos teve uma ideia muito engraçada para descrever, ele criou uma metáforazinha para descrever o Deus de Descartes. Ele falou, o Deus cartesiano, né, etc., é como o pai que saiu para comprar cigarro e não voltou. Ou seja, é o cara que faz o filho e não volta para ver do que o filho está precisando. Ou seja, é o Deus que não se importa com a criatura, com o homem, né? Não tem nada mais distante do cristianismo do que isso. E a visão deísta, ela é essa, que é a visão que vai predominar no século XVIII
e que é uma etapa para a expansão do ateísmo, que, a partir do movimento do século XVIII, se torna algo popular, né? O ateísmo se difunde popularmente a partir do século XVIII, e o deísmo, que é essa visão impessoal do Criador do universo, ou seja, há uma origem do universo, essa origem impessoal, racional, dá origem ao cosmo, esse cosmo perfeito que a gente descobre, cujas leis mecânicas a gente descobre para manejá-lo, e ele não interfere aqui. O deísmo, ele não só nos apresenta uma visão de Deus que não se importa com os homens, impessoal, né, que não olha para cá, como também, evidentemente, né, é praticamente um passo que nos leva ao ateísmo, mas ao mesmo tempo ele promoveu o indiferentismo religioso, né? Como Deus é impessoal e não intervém no cosmo, não existe espaço para um milagre, né? Então, a partir de Descartes, Spinoza, todos esses homens do século XVII, segundo os fundamentos filosóficos e as metafísicas que eles criam, não há espaço para um milagre, entende? Por isso que esses livros foram postos todos no índex, porque a doutrina cristã, os homens de igreja sempre foram muito cultos e sempre entenderam onde é que uma coisa podia levar. E eles sacaram muito bem onde é que a coisa ia, né? E eles falam, olha, esses livros vão causar uma reviravolta no nosso mundo. Como de fato a modernidade criou, né? Bom, então aí respondo suas questões, Yuri. Muito obrigada por tê-las enviado. Aluno que faz perguntas, não importa quais sejam, faz um professor feliz, tá? Como eu não tinha como te responder, porque você não tá lá no nosso grupo do Telegram, tô respondendo aqui pelo YouTube. Talvez essa resposta seja útil a mais pessoas que estão aí fazendo o curso Iluminismo e Revolução Francesa. E você que me acompanhou nesse vídeo pacientemente, muito obrigada pela companhia e até a próxima.